Salve, rapaziada. Hoje foi o dia. Hoje foi o dia do massacre do Fluminense. Vim aqui pra falar dessa vez da partida do Fla-Flu, né? Ou Flu-Fla, que foi o Fluminense que ganhou. O Fluminense massacrou o Flamengo ontem, placar de 3-1, e o John Kennedy mostrou que vai ser o novo carrasco do Flamengo aí, hein? Se prepara, Flamengo, que surgiu o novo carrasco de vocês, John Kennedy. Primeiramente, gostaria de pedir para vocês, se gostar do vídeo, já ir deixando o like, se inscrevendo no canal e ativa o sininho das notificações. E também avisar para vocês que se estiver ouvindo barulho aqui, porque tem gente aqui em casa. Enfim, vamos pro vídeo, né? Vamos falar do jogo. E vai ser um vídeo bem curtinho, não tem muito o que falar do jogo, não. O Flamengo jogou muito mal, não ameaçou o Fluminense, não conseguiu pressionar o Fluminense em nenhum momento. Em alguns momentos conseguiu atacar, ir pra cima, finalizar no gol. Inclusive teve o gol do René, só que aquele gol do René foi um gol de bate-rebate ali, uma coisa. O gol do René, na verdade, eu nem lembro como é que foi. Vou falar a verdade pra vocês. Mas enfim. Teve o gol do René, que foi a melhor coisa que o Flamengo fez na partida. E algumas vezes que eles apareceram no ataque, deram uma sufocadinha no Fluminense. Mas o Fluminense foi superior a maior parte da partida. Eu senti uma falta bastante de criatividade para o time do Flamengo. É um time que está acostumado a ser muito criativo, troca de passe, aquele entrosamento. É bem provável que o que tenha causado isso sejam os desfalques, mas também a grande verdade é que o Flamengo está dependendo muito da individualidade de alguns jogadores e menos do treinador, cara. O Renato Gaúcho não está sabendo usar o time que ele tem, porque o Flamengo é um time completo. Por mais que o Flamengo tenha vários desfalques, o Flamengo sempre vai ter alguém para repor. E o Renato Gaúcho, infelizmente, ele tá dependente do quarteto mágico do Flamengo lá, com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Se não tiver esses quatro, ou nem precisa ser os quatro, se não tiver um desses quatro, principalmente a galera da criação, Arrascaeta e o Everton Ribeiro, o time acaba. O time cai de produção. E isso em um time como o Flamengo, que tem um elenco bom pra caramba, não poderia estar acontecendo. E aí, você tem os quatro titulares saindo, Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol. Os quatro saíram. Aí saiu também o Pedro. Deu sorte. Com um monte de desfalque. Aí o time cai de produção, não pode ficar dependendo desse tanto de jogador. Não aprende, é isso que eu tô falando. Não pode ficar dependendo desse jogador. Poupar jogador pra quarta-feira pra Copa Brasil. Me perdoa, pelo amor de Deus. Poupando jogador pra Copa do Brasil. Essa mentalidade que eu não aguento mais desses treinador, não. Pois é, concordo. Então você... O Jorge Jesus veio aqui e fez nome mesmo. Os caras não sabem nada. Então, você junta esses desfalques todo em um time que está dependente desses jogadores, praticamente, da individualidade deles, e o resultado é o que aconteceu ontem. Depende do entrosamento. Mas é o que eu tô falando aqui. O Renato Gaúcho, ele tem um time muito bom na mão e não tá sabendo usar. Por causa que mesmo com esse erro que o Rogério Ceni. Mesmo com esse timaço na mão, ele não tá conseguindo fazer o time funcionar, porque mesmo com os desfalques, o Flamengo tem gente pra repor. E ele não tá conseguindo extrair o futebol desses caras. Fala a verdade. E o resultado é só decepção. Ainda bem que eu dormi. Nenhum treinador mais está conseguindo fazer no Flamengo o que o Jorge Jesus fazia. É verdade. O que o Jorge Jesus fazia com o Flamengo, os títulos que ele ganhou, ninguém vai ganhar mais. Não adianta. Muito complicado. Até ser vergonhoso isso, mas é verdade. Nós não temos. Um treinador igual o Jorge Jesus não tem mais. Acabou. Eu não sei por que o Flamengo ainda não fez uma proposta voltada. Mas o Jorge Jesus agora tá lá tá no time europeu dele. Eu acho que tá no Benfica ainda. Enfim, voltei. Não deu pra mostrar o resto da minha conversa com o cara aqui, porque que começou a tocar uma música lá na sala e eu não quero direitos autorais. Então tive que pausar e vim aqui pra cima. Mas enfim, continuando o que eu e ele estávamos dizendo, exatamente, eu parei na parte que eu tava falando que nunca mais vai ter um treinador no Flamengo igual o Jorge Jesus. E é verdade, cara. Porque quando o Renato Gaúcho chegou no Flamengo, a expectativa que foi criada em cima dele foi uma maravilha. Nossa, o Renato, não sei o quê.
porra, vai ser o cara. E o resultado? Foi o cara. Goleou um monte de time, goleou o São Paulo, goleou o Santos. Mas enquanto ele tinha os 4 ali, perde um desses 4, o time cai de produção. E não é só com o Renato Gaúcho isso. É desde os tempos de Domenech, cara. Eu nunca mais vi o Flamengo jogando bem sem aqueles 4 jogadores. Desde que o Jorge Jesus saiu. Porque quando o Jorge Jesus estava no Flamengo, sim, teve alguns momentos que o Arrascaeta não jogou. Teve momentos que o Gabigol não jogou. Eu lembro que teve uma época que o Arrascaeta ficou um tempão fora porque ele estava lesionado. E o Flamengo não sentiu. O Flamengo jogou. Hoje em dia, se o Flamengo perde o Arrascaeta, o Flamengo acaba, cara. Não tem mais Flamengo. A produção vai lá pra baixo, ó. O time não consegue arrumar nada. Então, querendo ou não, a culpa não é só dos desfalques, a culpa é do treinador também. O treinador que não sabe gerir o time, não sabe usar as peças que ele tem, cara. O Flamengo é um time completo em todas as posições. O Flamengo é um time completo. Não tem essa história de, perdeu ali os 4, acabou o time. Não acabou. Olha o elenco que o Flamengo tem, olha pro banco de reserva do Flamengo. Tem jogador no banco do Flamengo que seria titular em muito time. Não tem essa história. Um dos principais culpados do que aconteceu com o Flamengo ontem foi o próprio Renato Gaúcho. Por isso que eu entendo a torcida ter ficado tão irritada com ele, cara. Que ele foi muito culpado, sim. Falei mesmo, pode reclamar, pode falar o que vocês quiserem aqui. Ele foi culpado mesmo. Quando é pra falar a verdade, eu falo. Se eu aqui, ó, que não estudei futebol, não estudei nada, pego esse time do Flamengo, eu tava fazendo o Flamengo jogar mais do que o Flamengo dele. Falo mesmo. Porque, pô, o cara me pega um time completo desse, um time com todas essas opções e não faz render o que o time tem que render. Esse time do Flamengo foi montado pra poder ganhar, pô. Pra poder ganhar título, pra poder ganhar as coisas. Aí perde os caras, perde os titulares e não rende. E cai a produção. Então a torcida do Flamengo fica revoltada com essas coisas e eles têm razão em ficar revoltado. Eu, se eu fosse flamenguista, estaria muito revoltado. Porque, pô, como é que pode? Um time que foi montado com esses milhões que foram gastos, tá ligado? Os caras gastaram muita grana pra montar um time desse e o time perde um jogador, parece que perdeu os 11. Não joga nada. Imagina quando perde 4. Eu não tô tirando os méritos do Fluminense, não. Já vou falar do Fluminense, acho que vocês vão ver também que o Fluminense jogou muito. Só que eu tenho que citar que só não foi tão difícil pro Fluminense fazer o que eles fizeram contra o Flamengo. Primeiro porque eles jogaram muito. Segundo porque o Flamengo tava uma merda. O Flamengo tava morto dentro de campo. O Flamengo mal conseguiu reagir contra o Fluminense. Entendeu? Então, tem o mérito do Fluminense? Tem. O Fluminense não deixa de ter mérito de ter ganhado, de ter jogado bem. Mas o Flamengo não jogou o esperado ontem. Não jogou o esperado. E aí o resultado? O Flamengo é freguês do Fluminense esse ano. Se os dois não se enfrentarem mais, o Flamengo é freguês do Fluminense esse ano. Porque o primeiro jogo que teve no ano, o Fluminense ganhou de 1-0 com aquele gol do Igor Julião. Depois foi 1-1. E aí o Flamengo teve a única vitória deles até agora sobre o Fluminense esse ano, que foi no jogo de volta do Carioca, que foi 3-1. E aí chegou o Brasileirão, o primeiro jogo foi 1-0, gol do André. Aí o Fluminense já saiu na frente de novo, 2 vitórias. E aí agora o Fluminense vai ganhar de 3-1. Ou seja, o Fluminense já ganhou 3 vezes do Flamengo esse ano. Entendeu? E mesmo que, tipo, vocês podem até falar, mas da primeira vez o Flamengo tava com o sub-20. Mas o Fluminense também não tava completo. O Fluminense até tinha alguns titulares, mas nem todos. E mesmo assim, se o Fluminense, se o Flamengo não tivesse com o sub-20 e tivesse ganhado aquele jogo, ia ser freguês do mesmo jeito. Ou não, na verdade não, né? Porque ia juntar também o jogo do Carioca, que foi 3-1 e ia ficar 2-2, agora que eu lembrei. Mas enfim. Como ele perdeu aquele jogo do sub-20 lá, e agora perdeu esses 2 do Brasileirão, o Flamengo esse ano é freguês do Fluminense. Porque na Copa do Brasil não tem como mais eles se enfrentarem. O Flamengo até tá lá, mas o Fluminense já saiu. Libertadores, Fluminense já saiu. E o Brasileiro, esse foi o último jogo entre eles. Então acabou. A não ser que o Flamengo marque um amistoso contra o Fluminense só pra poder tentar igualar. Eles são fregueses. Só ano que vem.
Agora vamos falar do Fluminense, né? Que a gente tá falando demais aqui do Flamengo, mas não estamos falando do Fluminense. Em relação ao Fluminense, cara, não tem nem muito o que falar. Jogaram demais, jogaram bastante, fizeram merecer, né, a vitória deles. Também é um clássico, né? O Fluminense tem esse histórico de crescer em clássico, é normal do Fluminense jogar assim, principalmente contra o Flamengo. Eles estão acostumados a jogar dessa forma, de crescer realmente para ganhar do Flamengo. Então foi assim, o Fluminense fez o que eles sabem fazer de melhor, né? Que é crescer, que é lutar, que é jogar muito, porque quando é contra o Flamengo, os caras... O Fluminense é um time que me admira, porque mesmo quando não é contra o Flamengo... Puta... Voltei. Porque, como eu dizia, não importa o jogo, o Fluminense sempre cresce. O Fluminense sempre entra pra ganhar. Isso que me admira no Fluminense. Eu tava conversando isso com um amigo meu esses dias. O Fluminense é um time muito raçudo. O Fluminense só entra nas partidas pra ganhar. Só que quando é contra o Flamengo, essa raça triplica, tá ligado? Os caras dão tudo de si. É impressionante. E aí junta com o Marcão, que não foi burro nem nada, jogou na retranca, né? Fechou o time, jogou no contra-ataque. Só que a diferença do Fluminense pro Palmeiras, que eu gostei do Fluminense, é que o Fluminense, na hora do contra-ataque, ele vinha mesmo. Tipo, era um contra-ataque que era praticamente um ataque. Os caras se lançavam todo pro ataque, iam pra cima, pressionavam o Fluminense, e quando eles perdiam a bola, eles ficavam lá, eles fechavam a casinha, só que eles botavam a marcação alta. Aí já roubava a bola e já saía no contra-ataque. Então, mesmo jogando no contra-ataque, o Fluminense jogou bonito. E vale destacar o moleque, né? John Kennedy, ou God Kennedy, né? Carrasco do Flamengo. O maluco destruiu. 2 gols, regaçou. E aconteceu. O Fluminense jogou muito melhor, foi muito superior. O Flamengo foi muito abaixo do esperado. O Fluminense jogou o que eu já esperava que jogariam. Porque o Fluminense sempre é assim quando vai enfrentar o Flamengo, normal. E o resultado, Fluminense 3, Flamengo 1. Eu não podia terminar esse vídeo sem falar do gol do Abel Hernandes, né, cara? Que golaço! Aquilo não foi um gol, foi uma pintura, foi uma obra de arte. Que gol lindo que o Abel Hernandes fez ontem, perdão. Mano, o Diego Alves ficou com uma cara de banana, tipo... O cara ficou paradão lá, tipo, posso fazer mais nada não, agora é só deixar o cara comemorar. O Gustavo Henrique, velho. Gustavo Henrique, tipo, já foi Gustavo Henrique. Dá até pra fazer meme com aquilo, velho. E o Diego Alves lá, igual uma banana, paradão. Tem probleminha. Não fez nada. Também vai fazer o quê? Não tem nem como, cara. Golaço do Abel Hernandes. Ele vai fazer o quê? O Diego Alves ficou sem reação. A zaga do Flamengo ficou sem reação. Foi uma pintura o que o Abel Hernandes fez ontem, cara. E foi até impressionante ele ter feito, porque ele vinha de maus resultados, né? Assim, ele individualmente em campo não estava apresentando um bom futebol e nem estava sendo titular. Ele tinha até perdido o espaço dele no Fluminense. Aí entra ontem no Fla-Flu e faz aquilo, né? Aquela pintura maravilhosa. Foi um jogaço. Eu vi aquele jogo, foi muito bom. Eu gostei, né? Eu esperava mais do Flamengo. E o Fluminense não me surpreendeu, nem me decepcionou. Jogaram o que eu esperava. Já o Flamengo decepcionou, né? Preciso nem falar. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações. E se vocês estão gostando desse conteúdo, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, clica aí no meu canal, porque os últimos vídeos que eu postei são só sobre esse assunto, são falando sobre jogos, falando sobre notícias, né? O último vídeo que eu postei antes desse foi quando o Newcastle foi comprado, né? Postei ali de última hora pra vocês. Tem vídeo meu comentando sobre a semifinal da Libertadores, comentando sobre o Atlético, a vitória do Atlético sobre o Internacional. São uns vídeos um pouco mais antigos, por causa que eu fiquei um tempão sem postar, vocês devem ter percebido isso. Esse é o vídeo mais recente, esse agora que eu tô postando é o vídeo mais recente que vai ter aí. E o do Newcastle também, né? Enfim, agora sim, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam de dar o like, se inscrever, ativar o sininho, que ajuda muito o meu canal. Falou e fui.